Pessoal, muito se tem falado sobre o malfadado artigo 142 da Constituição. A minha pergunta é muito simples. Esse artigo 142 permite uma interpretação no sentido de que haveria uma intervenção militar constitucional? O objetivo desse vídeo, na verdade, é tratar de três questões específicas que se complementam. A primeira delas é a seguinte: as Forças Armadas são efetivamente um poder moderador, como propagado pelas redes sociais? 2. Qual é a análise possível sobre a Constituição e os militares? Num terceiro e último momento, uma análise técnica sobre o artigo 142. Se você tem curiosidade sobre algum desses assuntos ou está cansado de tantas desinformações sobre a melhor ou possíveis interpretações do artigo 142, eu espero você nesse vídeo do Resumo Direito. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, meninas e meninos, para mais um vídeo do Resumo Direito. E hoje um vídeo que, na verdade, foi pensado para trazer reflexões importantes. Reflexões técnicas, juridicamente fundamentadas e estruturadas em legislação, claro, como tudo que nós fazemos aqui no Resumo Direito, né? Então, a primeira pergunta que eu propus foi a seguinte: as Forças Armadas são um poder moderador? A elas foi atribuída essa função de moderar a relação entre os outros poderes? Pessoal, o único exemplo que nós efetivamente vemos no Brasil sobre poder moderador está previsto na Constituição Política do Império do Brasil, a chamada Constituição Imperial, que foi outorgada por Dom Pedro I em 25 de março de 1824. Né? Olha o que diz o artigo 10 dessa Constituição outorgada, ou seja, imposta pelo imperador. Os poderes políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são 4. Poder legislativo, o poder moderador, o executivo e o judicial. Então, na Constituição de 1824, expressamente veio a figura do poder moderador. E aí, a gente vai lá para o artigo 98 dessa carta, né, desse documento constitucional outorgado, e lá diz mais ou menos o contorno do poder moderador. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. Então, tecnicamente, Dom Pedro outorgou a ele mesmo, já que foi ele que outorgou a Constituição, na verdade, ele garantiu a ele mesmo a função de moderador, ou seja, eu que vou desenhar a independência entre os poderes. A lógica da separação de poderes vai ser fixada por mim, não importa que eu também sou exercente de dos poderes. E aí tem interessante essa Constituição, no artigo 99, que é o imediatamente posterior a esse artigo definindo o que seria então o poder moderador, diz o seguinte: a pessoa do imperador é inviolável e sagrada, né? Na verdade, a confusão entre religião e poder e Estado, né? Religião e Estado. Ele não estando sujeito a responsabilidade alguma, é a chamada irresponsabilidade, na verdade, administrativa do chefe, nesse caso aí, do Estado, né? Então, não importa o que ele faça, não há uma responsabilidade civil do Estado quando o imperador que eventualmente viola algum direito. Pois bem, a primeira pergunta que fica é a seguinte: Saulo, o desenho constitucional da Constituição de 88 permite imaginar um poder moderador? Olha, pessoal, o artigo 2º da nossa Constituição estabelece quais são os poderes da República. E lá é dito que são poderes da República, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, e eles funcionam de forma independente e harmônica. Então, o primeiro ponto é o seguinte: olha, a tese do poder moderador, ela já se esvai, porque a única carta constitucional que previa o poder moderador, estabeleceu expressamente o poder moderador como um dos poderes, portanto,
do Estado. A nossa Constituição da República não trata dessa maneira. Então esse é o primeiro ponto, não está lá no artigo 2º, não está no mundo. Ah, Saulo, mas tem menção à Força Armada no título 4, que é o título que trata sobre os poderes? Olha, a única menção no título 4 às Forças Armadas é lá do artigo 84, trata das atribuições do presidente, que o presidente é o comandante ou chefe supremo das Forças Armadas. Razão pela qual, na nossa Constituição, nós temos aí funcionando as Forças Armadas embaixo do guarda-chuva do presidente da República. As Forças Armadas vão aparecer no título seguinte, portanto, fora do título dos poderes da República. Então, a primeira pergunta que eu coloquei foi: as Forças Armadas podem ser entendidas como poder moderador? Olha, pessoal, tomando como parâmetro de análise a única Constituição brasileira que trouxe poder moderador e as suas especificidades, é incontroverso que não, que esse argumento é rechaçável de uma forma bastante simples, porque não se encontra Força Armada no artigo 2º, não se encontra Força Armada no título 4 da Constituição, que trata dos poderes, e muito menos foi dada a ela qualquer atribuição de poder moderador. Pois bem, a segunda questão que eu coloco é: qual é o desenho da Constituição com os militares? O que a Constituição quis falar sobre e para os militares? Pessoal, é muito importante que a gente faça um estudo sistemático da Constituição, um estudo ampliado. A gente analise a Constituição em sua inteireza e não em tiras, porque a Constituição não se lê em tiras. Não se pega um artigo isolado e pronto, e não realiza-se uma interpretação desconectada de todo o sistema constitucional, né? É preciso que se pretenda, se busque uma interpretação sistemática, uma interpretação pensando no princípio da unidade constitucional. E aí, vamos logo ao artigo 142, né? O artigo 142, ele não é só o caput, a cabeça, que é o objeto de controvérsia. Ele tem muitos dispositivos. O parágrafo 3º dele é bastante amplo, até porque é ele que regulamenta as linhas mestras sobre os militares das Forças Armadas. O que diz o 142, parágrafo 3º? Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Então, eu vou pegar algumas aqui. Logo no inciso 2, é dito o seguinte: o militar em atividade que toma posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese de, profissionais da saúde que podem acumular 2 cargos, será transferido para a reserva nos termos da lei. Ou seja, a Constituição, no 142, parágrafo 3º, já diz o seguinte: olha, militar da ativa que tomar posse em emprego público ou cargo público permanente vai para a reserva. O objetivo é muito simples. Não se quer que militares da ativa exerçam cargos públicos ou empregos públicos. Então, o Constituinte aqui está evitando, inclusive, que militares da ativa funcionem como empregados públicos em empresas estatais, sociedades de economia mista, autarquias, fundações ou ainda órgãos da administração direta, seja em nível municipal, estadual ou federal. Então esse é o primeiro, na verdade, a primeira advertência aí que a Constituição nos traz. Mas vamos ao inciso 3º. O militar da ativa que, de acordo com a lei, toma posse em cargo, emprego ou função pública temporária, então não se aplica só a cargo público permanente, se aplica também àqueles cargos de livre nomeação e exoneração. Ele ficará agregado ao respectivo quadro. O que é ser agregado? É se afastar temporariamente das funções militares, sendo depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferidos para a reserva. Então veja só, um militar da ativa que toma posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, aqui está excluindo os membros do legislativo que a gente vai ver daqui a pouco. Esse cara, ele também não pode estar na ativa, ele fica agregado, ou seja, há um afastamento da atividade militar. E esse afastamento vai se convolar em transferência à reserva se ele fica 2 anos afastado, mesmo que de forma não contínua. Isso é muito importante que se diga. Então a Constituição, nesse segundo momento, já está dizendo o seguinte: olha, não quero militar ocupando função pública, mesmo que temporária, por muito tempo. Se ele estiver ocupando essa função, primeiro, para ocupar, ele vai ter que estar agregado, ou seja, afastamento temporário das atividades militares, e se isso superar 2 anos, mesmo
mesmo que não contínuos, reserva. E aí, pessoal, há uma menção não eletiva, ou seja, ele está excluindo aí os cargos eletivos, os cargos legislativos, ou ainda se candidatar a cargos do executivo, né? Enfim, aquele que você vai lá competir a alguma eleição, seja para prefeito, governador, presidente, ou ainda para os cargos do legislativo, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador. Enfim, é importante que nós conversemos, na verdade, sobre o artigo 14, parágrafo 8º da Constituição. O que diz o artigo 14, parágrafo 8º? O militar alistável, ou seja, aquele militar que tem título de eleitor, aquele militar que não é o conscrito, é elegível, ou seja, o militar vota e pode ser votado. Bom, Saulo, não está um contrassenso aí, não? Bom, o militar vai poder ser votado, então a Constituição quer que ele participe da vida pública. Mas vamos continuar lendo. Atendidas as seguintes condições. Inciso 1. Se contar com menos de 10 anos de serviço militar, deve se afastar das atividades definitivamente. Ou seja, para se candidatar, para ser elegível, ele tem que se afastar. Já o militar, que tem mais de 10 anos de atividade, ele vai ser agregado pela autoridade superior, ou seja, ele vai ficar afastado temporariamente da atividade militar e, se eleito, ele passa automaticamente no ato da diplomação, que é feito pela Justiça Eleitoral, para inatividade. Ou seja, antes mesmo da posse, foi diplomado, ou seja, olha, você foi eleito direitinho, tudo ok, você vai tomar posse, você vai para inatividade. Isso mostra, de novo, em um terceiro momento, que a Constituição não quer saber de militares ocupando cargos eletivos, não quer saber de militares ocupando cargos públicos permanentes, empregos públicos ou ainda cargos comissionados temporários. Essa é uma advertência constitucional, né? Uma mensagem que a Constituição está trazendo para a gente. Mas não para aí. O inciso 4 desse mesmo artigo 142 diz: ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. O militar não pode fazer greve, o militar não pode se sindicalizar. Ou seja, não se quer que o militar tome partidos de cunho político-ideológico. Resumidamente é isso. Sobre tomar partido político no sentido amplo e estrito do termo, nós temos o inciso 5. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. Senhores, os militares não podem se filiar a partidos políticos. Isso é absolutamente proibido. Razão pela qual os militares, e essa é a interpretação que se tem desse inciso 5 do parágrafo 3º do artigo 142, é que os militares não podem participar de comícios, showmícios, não podem, em hipótese alguma, estarem não só filiados a partidos políticos, como manifestarem preferências políticas. Reparem que essa foi a mensagem da Constituição. E aí eu lhe pergunto, será que efetivamente a Constituição quer que os militares, através das Forças Armadas, intervenham na dinâmica dos poderes, como se fosse então um poder moderador? Senhores, nós não podemos esquecer também do artigo 5º da Constituição, no seu inciso 44, que diz o seguinte: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, repare, a Constituição traz um mandado de criminalização, uma obrigação de criminalização. Olha, não é só um crime, é um crime inafiançável e imprescritível que exista um grupo de militares armados que pretenda atentar contra o Estado democrático de direito ou contra a ordem constitucional estabelecida ou contra a dinâmica do jogo democrático. As regras do jogo estão na Constituição e qualquer atentado contra essa dinâmica estruturante da separação de poderes da organização do Estado seria então entendido como um crime inafiançável e imprescritível. E assim nós superamos a segunda pergunta e vamos à terceira pergunta. Na verdade não é a pergunta, a terceira fase, a terceira parte desse nosso vídeo que já é longo. Já temos 16 minutos. Uma análise técnica do artigo 142. Vamos à leitura do artigo 142, caput, cabeça
do dispositivo. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes, irregulares. Isso quer dizer o quê? Não são instituições de governo, são instituições de Estado. Permanentes porque elas, apesar da dinâmica republicana de alternância de poder, elas permanecem, elas continuam e são então regulares. Organizadas na base da hierarquia e da disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, se a gente for ler os debates da Constituinte, o objetivo de colocar as Forças Armadas sob a batuta do presidente era que um presidente civil tivesse em seu comando as Forças Armadas, de forma a evitar qualquer traço, então, autoritário e que desvirtuasse naturalmente daquilo que o Constituinte assim estabeleceu. Continuamos. E destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. E aí a questão que se coloca alguns manifestantes dizem o seguinte: olha, artigo 142, intervenção militar. Entendem esses manifestantes que o artigo 142 traria à Força Armada uma roupagem de poder moderador, e quando o dispositivo diz que ela se destina à garantia dos poderes constitucionais, ela poderia fechar o Supremo, ela poderia fechar o Congresso Nacional. Resumidamente, essa é a estruturação interpretativa daqueles que supõem que o 142 autorizaria uma intervenção militar. Só que a gente tem que ler o parágrafo primeiro, pessoal. Olha o que diz o parágrafo primeiro. Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Tirante tudo aquilo que nós já falamos agora, vamos tentar fazer uma análise absolutamente técnica, constitucional desse dispositivo. Quando o parágrafo primeiro diz, olha, a lei complementar vai estabelecer as normas gerais para emprego de Força Armada, isso está mostrando de uma forma bastante clara que trata-se de uma norma constitucional de eficácia limitada, definidora de princípios institutivos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa norma não é dotada de efetividade, ela não tem eficácia plena, não tem aplicabilidade imediata. Não é possível invocar esse artigo 142 para qualquer coisa. É preciso que haja um respeito aos ditames legais, e esses ditames legais, ou seja, há uma lei complementar, essa lei complementar vai então fixar de que forma vai estar o emprego das Forças Armadas. Então, repare, trata-se de uma norma constitucional de eficácia limitada de princípios institutivos que nada mais é do que aquela norma que precisa de uma lei posterior para dar corpo a alguns institutos jurídicos. Não é, portanto, uma norma de eficácia plena. E aí nós temos, então, uma lei complementar, que é a Lei Complementar 97 de 99. Na parte do emprego de Força Armada, nós temos só um artigo, que é o artigo 15. E repare, olha o que diz o artigo 15 no seu parágrafo 1º. Compete ao presidente a decisão do emprego das Forças Armadas, por iniciativa própria ou em atendimento a pedido manifestado por quaisquer dos poderes constitucionais, por intermédio do presidente do Supremo, do Senado ou da Câmara dos Deputados. Parágrafo 2º. A atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, e essa é a única perspectiva regulamentada de emprego das Forças Armadas, por iniciativa de quaisquer dos poderes, ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em atos do presidente. Mas tem uma condicionante importante aí. Após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas do patrimônio. Não está falando aqui em interferência em nenhum dos poderes. Está se falando em questões de ordem pública, questões relativas à paz social. E aí é dito o seguinte, bom, é preciso que as forças de segurança pública, sejam elas Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, não estejam aguentando, não estejam conseguindo lidar com o caos social que se instala. Parágrafo 3º. Consideram-se esgotados os instrumentos relacionados ao 144, que trata da segurança pública, dos órgãos de segurança pública, quando em determinado momento forem eles formalmente reconhecidos pelo chefe do executivo ou estadual como indisponíveis, inexistentes ou insuficientes. Então pode até o presidente da República falar, olha, estou decretando aqui a garantia da lei e da ordem na forma da lei complementar, porque as forças de segurança pública não estão dando conta. Mas ele precisa motivar isso, ele precisa comprovar isso. Mas repara, olha o que a lei quis dizer. Ela não
permitiu uma atuação irrestrita e incondicionada. Ele permitiu apenas, a lei apenas permitiu uma atuação bastante específica e direcionada. Olha o que diz o parágrafo 4. Na hipótese de emprego das condições previstas no parágrafo 3º desse artigo, após mensagem do Presidente da República, serão ativados os órgãos operacionais das Forças Armadas, que desenvolverão, repare, de forma episódica, em área previamente estabelecida, ou seja, há uma limitação territorial e por tempo limitado. Então, episódica, área previamente limitada e tempo limitado. Área previamente estabelecida e tempo previamente limitado. As ações de caráter preventivo e repressivo necessárias para segurar o resultado das operações na garantia da lei e da ordem. Então, pessoal, trata-se o artigo 142 de norma constitucional de eficácia limitada definidora de princípios institutivos. Existe a Lei Complementar 97 que busca regulamentar esse artigo 142. E a única hipótese de emprego das Forças Armadas regulamentada e prevista naquela lei, essa lei, inclusive, que tem na sua ementa, dispõe sobre as normas gerais para a organização, preparo e emprego de Força Armada. A única hipótese de emprego é essa, para garantia da lei e da ordem. Atuação específica, limitada, condicionada ainda a um prévio reconhecimento de que as forças de segurança pública são insuficientes para retornar à paz social. Senhores, então é absolutamente impossível, na verdade, é impossível defender qualquer interpretação do artigo 142 no sentido de que esse artigo estaria, então, legitimando uma intervenção militar constitucional por conta de ficar configurada uma verdadeira fraude constitucional, porque se desconsidera absolutamente todo o sistema, inclusive desconsidera-se, interpretação, além de sistemática, uma interpretação histórica. Só é preciso ler os debates parlamentares, na verdade, os debates dos constituintes na Assembleia Nacional Constituinte, seja na comissão de sistematização ou nas subcomissões temáticas, para ficar claro que em nenhum momento se pretendeu que as Forças Armadas atuassem, então, como órgãos moderadores, como um poder moderador que pairaria em cima de todos os demais. Tudo bem, pessoal? Então eu me despeço, peço desculpa por esse vídeo absolutamente longo e eu espero vocês num próximo vídeo do Resumo Direito. Um grande abraço.